e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Calma, gente, 60 segundos do bem já tá chegando. Bom, Flamengo perdeu a segunda partida consecutiva. No fim de semana perdeu o Fluminense, clássico, rivalidade. O Flamengo jogou bem, cansou de perder gol e tomou o gol no finalzinho do jogo. E ontem perdeu para o Atlético Mineiro. O Flamengo não perdeu para time que está brigando para não cair. O Flamengo perdeu para um time que está brigando pelo título e o Atlético tem um time muito forte. Então, temos que contextualizar isso também. Outra coisa, é nítido que grande parte da torcida do Flamengo, a grande maioria, não gosta do trabalho do Rogério Ceni. Rogério Ceni, quando ganha título, ele é contestado, imagina perdendo 2 partidas consecutivas. E uma coisa que eu sempre falo, não adianta pegar como base o time de 2019 do Flamengo do Jorge Jesus. Aquilo foi uma coisa fora da curva, não vai ter mais, ou tão cedo não vai ter. Agora, eu concordo que eu não sei o que acontece, que todo o segundo tempo do Flamengo é irreconhecível. O time morto em campo, o time não rende, isso eu concordo, não sei o que acontece. Vamos falar de outra vitória surpreendente para muitos. O Galo bateu o Flamengo por 2-1. Teve a volta do Arrascaeta, só que o técnico Cuca montou um esquema diferente, surpreendeu o Rogério Ceni. Deu aquele nozinho tático, não é? E venceu a partida, o Galo, por 2-1. No Mengão, claro, pressão pra cima do Rogério Ceni. Pra variar, né? A mesma coisa de sempre. Um dos clássicos mais tradicionais do país. Mais uma vez em um Mineirão vazio. Vazio de torcedores, mas cheio de futebol. Atlético e Flamengo buscaram o jogo o tempo todo. Apertando a saída de bola, o alvinegro quase marcou com o Savarino. O rubro-negro tentou no chute de Pedro. A pressão do Galo era grande. Faltou força para Arana e mais confiança para Júnior Alonso. Na segunda etapa, Rogério Ceni fez 2 alterações. Tirou Bruno Viana e Isla para a entrada de Hugo Moura e Mateuzinho. Arão foi para a zaga e com poucos minutos viu o Atlético marcar. Mariano cruzou, Zaratio de calcanhar tocou para Hulk e no bate e rebate a bola sobrou para Savarino. 1-0. 2 minutos depois, Hever encontrou Mariano, que passou pela marcação e tocou para Savarino livre ampliar. 2-0. O Galo administrava o resultado e tentava aproveitar as oportunidades. Arrascaeta tentou de cabeça e de fora da área. Na cobrança de escanteio, Arão diminuiu. Pressão rubro-negra e Arrascaeta teve a chance do empate, mas parou em Everson. Final, Atlético 2, Flamengo 1. É sempre importante vencer quando está no Flamengo, você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em 10 dias, que dirá 3 partidas. Eu entendo todas as críticas, as reclamações. Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu os trato da mesma maneira e eu sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz, quem não joga é normal, isso é completamente natural, mas a relação, o dia a dia, eu acho que todos assistiram o jogo, viram o esforço, a dedicação de todos pela vitória. Eu acho que isso a gente não pode... Foi um jogo muito, muito, muito próximo. Se você olhar em números, foi um jogo muito parelho, muito próximo. Mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Além de se assegurar no G4, o Atlético ganha moral para a sequência. Clássico contra o América no sábado e Boca na Bombonera na próxima terça-feira. A gente tem que ir sempre com o pé no chão, procurando melhorar em cima do que a gente pode, né? Sabendo que se treina muito pouco. Então essa vitória ela dá confiança para que a gente utilize o esquema que você quiser, que a vitória, quando você tem, ela te dá liberdade para isso. É a verdade do futebol. É uma derrota, mais uma do Flamengo, que gerou críticas da torcida, o torcedor protesta, teve pichação também no Ninho do Urubu. E a Tatiana Tavares está lá para contar para a gente
toda essa história aí. O que acontece, hein, Tatiana? A gente sabe que o Rogério Ceni não é uma unanimidade entre os torcedores. Toda vez que o Rogério e o Flamengo perdem, aparece a figura do Renato Gaúcho. Imagina o Flamengo, nem pensar. Tatiana, pra você, boa tarde. Conta essa frustração aí do torcedor. Tem jogo com a Chapecoense no final de semana, vai virar obrigação, aquela história toda, não é? Oi, Renata, muito boa tarde para você. Denilson, boa tarde a todos. Olha, o clima para o Rogério Ceni aqui no Flamengo não é dos melhores. São 4 derrotas em 8 jogos no Campeonato Brasileiro e 2 consecutivas, né? Perdeu para o Fluminense no fim de semana e também para o Atlético Mineiro ontem por 2-1. O clima da torcida também é meio insustentável. A torcida pede a saída do técnico Rogério Ceni. Alguns torcedores vieram aqui no Ninho do Urubu, picharam o muro do CT. Os funcionários do Flamengo foram lá, passaram uma tinta branca para dar aquela disfarçada, mas continua dando para ver no reflexo ali, fora Ceni. Outra parte da torcida foi ao aeroporto na chegada do time no Rio de Janeiro, pedindo a saída do treinador também, mas a diretoria do clube, mesmo com esse clima de desgaste, resolveu dar um voto de confiança para o técnico Rogério Ceni. Isso porque demitir o treinador nesse momento gera um custo da rescisão do contrato. E a diretoria não quer usar o dinheiro para isso, prefere usar o orçamento na contratação de jogadores. Abriu aí negociação com o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, que é um pedido do Ceni para a vaga do Gerson, e também está conversando com o meia atacante Kennedy, que pertence ao Chelsea, e também com o Renato Augusto, que está em fim de contrato na China. Bom, a diretoria também conta com o retorno do Gabigol e do Everton Ribeiro, que estão com a seleção brasileira, e acredita que com o grupo completo os resultados positivos podem voltar a acontecer. Um outro ponto importante, Renata e Denilson, é que os homens fortes do futebol do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles não acreditam que é o melhor momento para demitir o Ceni. Não veem como a solução. Isso porque os torcedores já estão passando por aqui gritando fora Rogério, mas enfim, não acredita que é o momento. Isso porque o Flamengo tem partidas decisivas. Quarta-feira já tem jogo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores e também o ABC pela Copa do Brasil depois. E aí, dependendo do resultado dessas partidas, pode ser que a diretoria mude de ideia. Mas, por enquanto, Rogério Ceni permanece no cargo, ganhou um voto de confiança e estará na beira do campo contra a Chapecoense no domingo no Maracanã. Como o Flamengo não, os clubes brasileiros só podem fazer 2 trocas de técnico, essa decisão pode ter pesado aí, né? Vamos aguardar. Os resultados é que dirão se o Ceni permanece ou não. Não tem outra alternativa. Agora, falando em técnico, né, Denilson? Falando em técnico... Ele voltou. Voltou justamente contra o Inter. No duelo argentino e uruguaio.